Olá para você que nos acompanha aqui na página do Entre Fios. Meu nome é Victor Veras e hoje nós entrevistaremos Jonas Aquino, um jovem escritor cearense, autor do livro Castle High, O Retorno da Espada. O livro foi publicado em 2020, sendo muito bem recebido pelo público e chegou a ficar no top 3 de vendas na Amazon. Com o livro, Jonas também ganhou o terceiro lugar no Prêmio Nacional Ecos da Literatura, na categoria Melhor Infanto Juvenil. Comigo estarão hoje as entrevistadoras Lara Lima e Isis Tavares, responsáveis pela condução do bate-papo. É com você, Lara. Oi, pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Lara. E hoje nós estamos com o nosso ilustríssimo convidado. Oi, Jonas. É um prazer muito grande estar aqui com você para falar um pouco sobre o seu livro e sobre você também. Nós queríamos agradecer por você ter aceito o nosso convite e que você se sinta muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, eu me sinto muito honrado por estar aqui nessa mesa, né, para bater esse papo com vocês. Então, muito obrigado e é isso. Ai, que ótimo. Jonas, conta um pouco para o nosso telespectador do que se trata o seu livro. Bem, Castle High, Retorno da Espada, né, foi meu primeiro livro publicado, ele fala sobre o príncipe Arthur Crichton. O príncipe Arthur é um príncipe que não gosta muito dessa função de ser príncipe, então ele tenta fugir dessas responsabilidades, mas acaba que uma grande tragédia obriga ele a tomar grandes decisões na vida dele. E uma dessas grandes decisões é proteger o mundo de uma ameaça iminente, que é do Cavaleiro Cruel, o grande vilão da saga. Então Arthur é mandado para uma academia que forma cavaleiros e arqueiros para proteger os três reinos, e enquanto ele vai crescendo, vai descobrindo novas amizades, novos inimigos, ele vai também descobrindo quem ele é e até que ponto ele é capaz de ir para salvar as pessoas que ele ama. Ai, só a sinopse já dá muita vontade de ler. E a gente sabe, né, que é um livro de fato muito interessante e que instiga muito a nossa leitura. E não só eu que estou falando isso, tá? Até porque o Castle High tem sido um sucesso e tendo alcançado também o top 3 de vendas na Amazon, sendo uma marca muito grande para um ator tão jovem. Como foi essa repercussão para ti? Foi extremamente gratificante, porque foram muitos anos trabalhando em Castle High. Foram mais ou menos 7, 8 anos trabalhando em Castle High. Então, ter esse resultado, ter esse feedback das pessoas, né? Principalmente, não só em questão de venda, mas principalmente em questão das pessoas comentarem sobre o livro, falarem sobre as suas experiências com o livro, o quanto elas gostaram, isso é extremamente gratificante. E eu sempre considerei que não era uma vitória só minha, porque a gente sabe que o grande eixo literário daqui do Brasil está no Sul e Sudeste, então tem um autor nordestino conquistando esses espaços, trazendo a literatura fantástica atrelada à pessoa que ele é, sabe? As vivências dele, isso é muito interessante, isso é muito legal. Então, eu sempre gostei de pensar que Castle High ter chegado ao top 3 da Amazon e depois ao top 1 também foi uma vitória não só minha, mas de todos nós. Muito massa. E, Jonas, conta pra gente um pouco como foi a receptividade por parte dos outros atores nacionais, né? Que você até falou que a maioria do eixo tá ali no Rio São Paulo, em Rio São Paulo, no Sudeste. Mas assim, a gente vê que tem muitos autores independentes na internet. E como foi essa receptividade deles contigo? A gente quer saber se você, tipo, recebeu apoio, muitos comentários nas redes sociais também. Sim, sim. Eu costumo pensar que boa parte do sucesso de Castle High, ele adveio dessas pessoas que estão tão dispostas, né, a apoiar a gente, a lutar pela gente também, pela literatura nacional. E eu tenho vários nomes para citar de pessoas que me ajudaram, pessoas que me ajudam até hoje, autores lá do Sudeste e autores do Centro-Oeste, mas também autores aqui do Nordeste, pessoas que ajudam, pessoas que realmente estão assim dispostas a levar a literatura como um todo, porque a gente tem que parar de pensar que a literatura, né, esse mercado dos livros é uma competição, porque ela não é. Na verdade, existem livros para todas as pessoas e existem autores para todos os gostos. Então, a gente não precisa estar competindo, a gente não precisa estar nessa maratona para ver quem é que vende mais livros, quem é que consegue escrever melhor naquele nicho. Não, a gente consegue dar cabo disso tudo, a gente consegue abranger isso tudo justamente por causa dessa pluralidade. Então é interessante observar que, enquanto tem pessoas que, infelizmente, mantêm esse pensamento, também existem outras pessoas, outros autores que super apoiam, super estão ali dando dicas, principalmente os autores mais velhos no mercado literário.
E a gente sabe que a comunidade de autores nacionais é muito ativa, né, nas redes sociais, é muito acessível. Você é muito acessível no Twitter, né? A gente consegue conversar com você sobre a história. E eu queria saber como é que é ter essa relação de perto com os leitores e com os fãs da história de Castle High. Eu acho que essa é a nossa galinha dos ovos de ouro. Quando a gente pensa que o mercado literário ele é dominado por autores internacionais, em todas as partes do mundo, principalmente nesses países daqui da América do Sul, a gente acaba vendo essa diferença, né? Porque a gente não consegue chegar num autor internacional e dizer para ele a nossa opinião, dizer para ele o que, é que a gente acha de tal livro, o que, é que a gente pensou da obra dele. Não, infelizmente a gente não consegue fazer isso, mas com o autor nacional a gente consegue, a gente acaba entrando em contato, a gente acaba conseguindo ter esse contato maior, essa proximidade. Como foi falado aqui, você teve uma repercussão muito grande, sabe, para alguém tão jovem. Isso só mostra quanto a sua escrita foi assertiva. E eu acho que para você chegar nessa escrita, você tenha lido e escrito bastante. E como é que começou esse hábito de escrita e de escrever histórias? Começou ainda no meu 5º ano do ensino fundamental, porque eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de criar histórias. Antes eu desenhava um pouco, mas infelizmente eu não nasci com dom para o desenho, eu não consigo. Então, eu acabei aprendendo a desenhar lugares, a desenhar mundos com as palavras. Então, desde então, eu consegui desenvolver isso, eu consegui trabalhar nesse meu gosto, né? Porque começou como um hobby, mas aí depois de um tempo foi amadurecendo e eu comecei a pensar, não, eu realmente quero fazer isso para minha vida, eu quero escrever, eu quero levar essas histórias para as pessoas, porque eu consumia bastante histórias, consumia bastante da literatura naquela época, de Monteiro Lobato, Ziraldo, e aí eu queria ter esse mesmo impacto na vida das pessoas, sabe? Eu queria ter essa mesma capacidade de fazer as pessoas sentirem as coisas que eu senti lendo alguns livros, lendo os livros que fizeram parte da minha vida. E por parte da sua família ou de alguma pessoa da sua escola, você teve alguma figura que te influenciou a criar esse hábito da leitura? A minha mãe, ela lê bastante. Minha mãe, ela é que nem eu. Se ela pega um livro, ela não consegue terminar, ela não consegue deixar ele de lado enquanto ela não termina de ler a história completamente. Então, eu peguei bastante esse hábito de leitura dela. Ela é a pessoa lá em casa que mais lê depois de mim. Então, ela sempre incentivou todos nós a lermos, eu e os meus outros irmãos. Mas quem acabou realmente enveredando por essa parte da leitura foi eu. Meus irmãos, eles não gostam muito de ler. Nossa, é muito importante você ter essa figura na sua vida. E quem lê muito, tem muito para escrever também, né? Porque você conhece vários mundos e eu queria saber se teve algum livro, algum universo que te marcou, assim, na sua vida. Se essa pergunta me fosse feita há algum tempo atrás, eu diria que foi Harry Potter, porque realmente tudo começou com Harry Potter, tudo começou com os mundos da J.K. Rowling, só que, ultimamente, eu acabei percebendo que nos meus livros existem várias referências a outros mundos, não só ao mundo de Harry Potter. Existem várias referências ao Senhor dos Anéis, existem várias referências ao Hobbit, essas histórias que fizeram parte da minha infância. Então, quem me inspira hoje em dia, quem me ajuda assim a pensar, nossa, realmente quero chegar nesse lugar onde essa pessoa chegou, são autores como o autor da saga do Bruxo, né, The Witcher, também o Tolkien, com certeza, eu sou muito fã de Tolkien, e outros autores mais contemporâneos, né, outros autores que estão fazendo mais sucesso agora, como o Patrick Rothfuss, do Nome do Vento. Que legal. Jonas, a gente sabe, né, que por ter tido a leitura como uma coisa tão importante e tão presente na sua vida, a gente consegue perceber que a gente consegue perceber a importância do hábito da leitura para o desenvolvimento de uma criança, certo? E a gente queria saber como você se sente sabendo que o seu livro está fazendo parte do desenvolvimento das crianças hoje em dia. É uma responsabilidade enorme, enorme. Eu costumo pensar que é um desafio escrever para crianças. Pode parecer simples, você pode pensar, nossa, mas é só colocar ali um pouco de humor, um pouco de magia, de aventura e pronto, é a fórmula perfeita para um livro infanto-juvenil.
Mas a verdade é que você precisa ter um tato para fazer isso, sabe? Você precisa ter um timing a mais para conseguir falar com esse público, porque muitas das mensagens que você passa para eles são as mensagens que vão ficar gravadas, sabe? Então é interessante a gente ter cuidado ao caminhar nesse universo do infanto-juvenil. É uma responsabilidade gigantesca, mas é uma forma também da gente contribuir com as próximas gerações, né, com as futuras gerações. Tem uma personagem no meu livro, a Sophie, e a Sophie é cega. E aí, tem uma escola que está trabalhando no Castle High ultimamente, e eu recebi alguns feedbacks dos alunos, né? São alunos do primeiro ano do ensino médio. E aí, um desses alunos me mandou uma mensagem, e na resenha dele, ele dizia que achava muito legal a Sophie participar de todas as aventuras na escola, porque mesmo ela sendo cega, ela não ficou de fora das aventuras. E foi aí que eu pensei que o quanto é importante a gente trazer representatividade nesses livros, sabe? Principalmente para esse público que está crescendo agora, que está entrando em contato agora com os livros de fantasia, com essas histórias épicas. É interessante, é super, hiper, mega importante a gente trazer esse tipo de conteúdo, falar sobre esses assuntos, sabe? Para que essas gerações possam ir aprendendo, para que elas possam ir abrindo assim a mente, porque as crianças elas conseguem aprender muito rápido, elas aprendem muito rápido, elas pegam assim as coisas muito rápido, então é super interessante a gente trabalhar, saber trabalhar com esse público, trazer assuntos importantes e, claro, né, de uma maneira didática para que eles possam entender a mensagem por trás daquilo. É verdade. E com essa sua explicação, a gente percebe que é de suma importância o incentivo à leitura. Como você acha que está esse incentivo no Brasil hoje? Você acha que ele é suficiente? Sinceramente, eu acho que a gente ainda tem muito a conquistar quando a gente se fala sobre incentivo à cultura no geral no Brasil. No nosso contexto atual, a gente vê várias instituições, várias pessoas mesmo, pessoas, órgãos públicos, agindo contra a cultura, né? Fazendo totalmente o caminho contrário, né? Então, é interessante a gente pensar que ainda tem muito a se trabalhar no Brasil com relação à cultura, a trazer a leitura nas salas de aula, e que pessoas como os professores têm um papel fundamental nisso, sabe? Nesse processo de trazer mais cultura nas escolas, trazer mais sobre literatura para esses jovens em formação. Eu vejo principalmente os professores da rede pública lutando por isso, sabe? Porque na rede pública as coisas são mais difíceis, a gente não tem tanto incentivo, a gente não tem tanta verba para trabalhar com a literatura contemporânea, por exemplo. Então, é interessante quando esses professores tomam a iniciativa, né, e trazem esses livros, esses livros mais jovens, esses livros para esse público, de uma forma lúdica, de uma forma legal, para que essas crianças possam se sentir tocadas pela leitura, né, e possam começar ali a dar os seus primeiros passos nesses universos. Eu acho que a gente ainda tem muito para melhorar, mas existem ações afirmativas ocorrendo nas escolas, ocorrendo nesses espaços públicos, que reforçam, né, essa necessidade da leitura na sala de aula, essa necessidade da leitura durante a adolescência. Eu acho que esses movimentos têm feito um bom trabalho, têm produzido bons resultados. É muito legal essa sua interpretação, né? E a gente sabe que o seu livro foi publicado pela School Editora, né? Mas recebeu muitos nãos, até o tão esperado sim. E como você vê esse mercado tão difícil das editoras, principalmente com essa nova competitividade com o gênero de fantasia? É extremamente complicado falar sobre esse assunto no nosso contexto, porque sempre existe um certo receio com relação aos livros dos autores nacionais, especialmente quando se fala em fantasia. Mas, ultimamente, a gente tem visto o mercado ter assim, um novo respiro quando a gente se fala em publicar autores nacionais de fantasia. E isso é muito legal, isso tem sido muito legal. E por mais que as portas tenham permanecido durante muito tempo fechadas, a gente vê elas se abrindo, e isso é com certeza
uma das coisas boas dessa nova era de Netflix, dessa nova era dos streamings, né, trazendo histórias de fantasia já tão antigas para numa releitura, né, num jeito assim que atrai os jovens, que atrai esse público mais jovem. Castle High começou com a School, e aí depois eu acabei saindo da School e me publiquei independente, mas rapidamente os direitos de Castle High foram adquiridos por outra editora, e aí Castle High vai vir uma nova edição repaginada e tudo mais, e isso mostra, né, essa força, né, essa ânsia das editoras em trazer mais de fantasia, especialmente dos autores nacionais, e a gente também pode observar que várias editoras abriram recentemente, né, abriram suas portas recentemente, focadas em literatura fantástica. E isso também mostra o que eu estou falando, que é esse novo fôlego da fantasia no Brasil. É muito interessante essa questão de você ter falado sobre novas editoras tentando trazer esse novo gênero, né, um novo respiro desse gênero. E eu queria saber de ti como foi, assim, qual o sentimento maior quando você soube que o seu livro ia ser publicado pela editora, como foi, assim, a notícia, como foi você que recebeu? Eu fiquei extremamente feliz, porque eu sempre sonhei com isso. Era um sonho assim, de infância. O Jonas que escrevia na escola ainda, o Jonas que pensava no Príncipe Arthur, quando tinha lá seus 13, 14 anos, ele já tinha o sonho de se publicar, já tinha o sonho de ter o seu livro em mãos. Então, esse mesmo Jonas ficou feliz, junto às expectativas dele com o Jonas já adulto, com o Jonas já jovem adulto. E aí acabou que a junção disso tudo foi assim, uma explosão de felicidade, uma explosão de alívio também, por saber que finalmente eu estava conquistando meu lugar, finalmente eu estava conseguindo caminhar no mercado editorial, mesmo com tantas barreiras, mesmo com tantos percalços durante o caminho. Jonas, a gente sabe que na história do Brasil, vários outros autores e autoras iniciaram sua carreira muito cedo, como a Raquel de Queiroz. E como você acha que a sua idade influenciou no processo de divulgação e de contratos? As editoras, elas se mostraram receosas por causa da sua idade ou não? Falando em Raquel de Queiroz, eu estou aqui na terra dela. É muito bom. Não, eu não vi tanto problema assim quando se falava em publicar um autor muito jovem, porque as editoras, principalmente essas que são menores, de médio e pequeno porte, elas não têm tanto problema para publicar um livro assim. Quer dizer, até rola assim uma espécie de receio, até acontece deles ficarem um pouco receosos com o pé atrás, mas aí acaba que, dependendo da qualidade do texto, eles não se importam. Eles falam, não, essa pessoa escreve bem, então a gente vai publicar. A história é boa, a história é comercial, então vale a pena a gente investir, mesmo sendo um autor novo. É complicado quando a gente para pensar que o mercado editorial ele exige uma certa maturidade dos seus autores, né, pessoas que estão inseridos nele. E quando o autor é muito novo, pode ser que ele ainda não tenha desenvolvido certas opiniões, certas visões sobre o mundo, e ele acaba fazendo algumas coisas que não são legais, acaba agindo por impulso. Eu aprendi isso na marra, eu aprendi realmente como me portar, como as pessoas esperavam ver um autor de fantasia, um autor nordestino, um autor que escreve livros para crianças, né, infantos juvenis. Eu acabei aprendendo isso ao longo do tempo, mas é um processo complicado e deve ser por isso que as editoras elas têm recém publicar autores novos, né? Nem na questão do texto, né, nem nesse tipo de problema, é mais mesmo com a questão de como esse autor vai se portar. Será que essa criança, será que esse adolescente, na verdade, ele tem maturidade suficiente para se portar diante do mercado editorial, diante dos problemas, diante dos percalços, diante das pessoas? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é muito importante essa abertura que as editoras têm para novos escritores. E eu acho que na época que você publicou, né, talvez hoje em dia você teria algumas coisas para dizer para o Jonas no começo, né? Se você tivesse alguma dica
algum conselho para ele, o que você diria? Não escuta tudo que as pessoas do mercado editorial falam, porque elas vão te dizer que fantasia não vende, que fantasia, principalmente de autor nacional, autor assim, que não é um velho rico lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra, não vende aqui no Brasil. Então, seria mais ou menos isso que eu diria para o Jonas antigamente, né? E por mais que as pessoas tenham sempre me falado isso, né? Principalmente depois que eu publiquei Castle High, eu ouvi muitas palavras desse tipo, muitos agentes literários falavam isso também, muitas pessoas do mercado editorial. Acabou que não fez tanta diferença para mim, porque eu continuei com aquela meta, porque eu pensei, nossa, eu quero escrever sobre o Príncipe Arthur, então eu não vou deixar que esses percalços, esses obstáculos do mercado editorial, né, esses receios, acabem afetando o meu processo criativo, porque isso pode ser extremamente prejudicial para um autor. Jonas, e lembrando agora, né, que você tinha comentado antes sobre a personagem Sophie, que é cega, eu queria perguntar se você teve alguma leitura, algum leitor sensível para te orientar quanto, não sei, as vivências dela e como ela poderia ser melhor explorada dentro do enredo. Essa é outra coisa que eu falaria para o Jonas de alguns anos atrás. Jonas, você está falando sobre uma coisa que é vivência sua, então não adianta você assistir filme, não adianta você pesquisar no Google e não passar isso para um leitor sensível. Mas, felizmente, gente, vocês não sabem o alívio que eu senti quando as pessoas começaram a ler Castle High e não viram nenhum problema ali. Eu pensei, nossa, isso foi uma jogada de sorte tão grande, porque geralmente, quando a gente escreve sobre coisas que a gente não vivencia, a gente acaba cometendo alguns errinhos. Alguns erros são extremamente, assim, toscos, mas outros são mais porque você tenta ir, assim, no caminho certo, mas você não viveu aquilo, então não tem como você falar daquilo, né? Assim, completamente e sem nenhum erro. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu passaria o livro para um leitor sensível. Eu vou tentar trazer isso nos próximos livros, mas no primeiro não. No primeiro, como eu escrevi ele muito jovem, muito cedo, eu não tive esse senso crítico. Eu não sabia, nem sabia, na verdade, de leitor sensível e esse tipo de coisa, mas quando o livro veio para mim da revisão, da editora e tudo mais, eu reli e eu pensei, não, aqui eu acho que aqui não tem nada que acabe. Qual é a palavra? Que acabe prejudicando a mensagem, a imagem dessas pessoas, que acabe falando de uma maneira errônea dessas características delas, né? Mas foi mais por sorte mesmo. Eu acho que o Jonas de hoje em dia passaria o livro para um leitor sensível, falaria para essa pessoa ler direitinho, procurar se tinha alguma coisa ali que não deveria estar, se tinha algum termo usado erroneamente, para tudo vir assim perfeito. E, Jonas, a gente imagina que no processo da escrita, né, surgem várias opções de finais, vários caminhos que você pensa em seguir, e acaba optando por outro, sempre tem essas ideias, né? Você poderia nos contar algum caminho que você ficou seduzida a seguir, mas no final das contas optou pelo caminho oficial do livro? Ah, sim, sim. Eu acabei de pensar aqui numa coisa. Aqui nos bastidores eu estava tentando lembrar de alguma coisa assim do tipo, mas eu acabei de pensar em uma coisa extremamente certeira. Depois que eu publiquei Castle High, eu percebi que as pessoas gostaram muito da Sophie. As pessoas, elas acabaram deixando o protagonista, né, o Arthur, de lado e colocando a Sophie num pedestal. E eu tinha planos muito diferentes para a Sophie a partir do sexto livro. A partir do sexto livro, eu tinha planos muitíssimo diferentes para a Sophie. Mas aí, como as pessoas estavam gostando muito dela, eu percebi que eu não podia usar ela para aquele propósito que eu tinha planejado. Que ela não poderia ser só aquilo. E eu acabei colocando ela em um ponto mais central da história, né? Ela vai ser um ponto-chave da história. Eu acabei trazendo ela para o centro e acabei mudando completamente o destino dela. Mas isso foi mais por causa que as pessoas gostaram muito mesmo, e eu acabei me debruçando sobre o personagem, né, sobre a Sophie, e acabei vendo que ela poderia dar muito mais do que aquilo, ela poderia ser muito mais do que só aquilo que eu tinha planejado, e eu acho que isso vai agradar as pessoas, né? Ou elas vão amar muito, ou elas vão odiar. Então, eu prefiro deixar que o tempo responda.
Nossa, a Sophie foi uma personagem icônica mesmo. E ainda falando sobre ela, a gente ficou sabendo que ela foi inspirada em Tiresias, personagem do Édipo Rei, certo? E você teve alguma outra inspiração para a criação dos seus personagens? Tirando o Arthur, que a gente já sabe que foi inspirado no em Arthur. A maioria dos personagens, na verdade, eles são inspirados em personalidades, não necessariamente de pessoas que eu conheço, ou pessoas que eu fui lá e fui atrás de tirar essa personalidade das pessoas, não. Elas são mais inspiradas em emoções mesmo. Eu sempre tento pensar que aquele personagem, ele precisa agir daquela determinada maneira, ele precisa sentir aquelas coisas dessa maneira para que ele faça sentido ali dentro da saga, para que ele faça sentido naquela dinâmica dos personagens. Então, cada um deles acaba correspondendo a uma expectativa que eu coloquei em cima deles. A Aurora, ela sempre vai ser essa pessoa mais interessada em animais, essa pessoa que vai estar ali para ajudar eles a entender esses seres fantásticos, né, essas criaturas de Elórien, assim como o Dimitri vai ser esse braço mais direito do Arthur, vai ser uma espécie de escudeiro, mas mais do que um escudeiro, ele vai ser essa pessoa que vai estar aconselhando ele, mas é aquela pessoa que está sempre disposta a entrar nas lutas junto com o Arthur. Ele sempre vai entrar junto com o Arthur para o que quer que seja, sem ter muito assim um crivo de valor. E a Sophie sempre vai ser essa personagem mais conselheira, essa personagem mais centrada, essa personagem que vai estar ali para auxiliar o Arthur, assim como Tiresias aconselhava o Édipo. Então, a maioria desses personagens, eles atendem a uma determinada característica que eu espero que eles tenham de acordo com a dinâmica dos personagens, de acordo com a dinâmica do grupo. O mundo de Elórien, no qual se passa a história de Castle High, ele é muito mágico e cheio de segredos que o leitor vai descobrindo durante a história. Você se inspirou em alguma mitologia ou cultura para desenvolver esse mundo? Algumas criaturas ali, elas são inspirações. A gente tem os brownies, que são inspirações dos goblins da cultura celta. A gente tem outros seres, que são as Trinkers, que são uma espécie de fada, também da cultura celta. Então, eu vou sempre tentando pegar referências dessas culturas para trazer para a Castle High, para deixar Elórien o continente mais plural possível. Porque o legal de Elórien, a dinâmica de Elórien, é justamente essa, a gente não saber exatamente em qual lugar do nosso globo ela estaria localizada. Se seria no hemisfério norte, se seria no hemisfério sul, a gente não sabe ao certo. Então, eu tento fazer de Elórien o lugar mais plural, trazendo coisas dessas mitologias para que elas possam funcionar e possam gerar identificação ali dentro. Algumas árvores, por exemplo, de dentro do refeitório, são árvores claramente referenciais à fauna brasileira, à flora brasileira, enquanto outras árvores, outros aspectos são inspirados em outras culturas, inspirados principalmente na cultura celta, porque eu gosto muito da cultura celta, então tento trazer muita coisa assim da cultura celta, muita coisa da cultura da Inglaterra também, gosto muito. Então eu trago mais dessas mitologias, eu vou pegando assim um pouco aqui, ou um pouco ali, e alguns eu simplesmente crio mesmo. Alguns eu só penso, nossa, seria muito legal ver esse tipo de criatura fazendo isso. Nossa, essa criatura aqui que voa, que joga esse pozinho aqui do sono. Nossa, que massa! Então vamos trazer para cá. Mas até para esses pássaros, né, os orfeus, tem uma referência grega, né? Tem aquela referência ao deus do sono e tudo mais. Então, todos os nomes ali, todas as coisas colocadas em Elórien, elas atendem a esse requisito de referenciar o máximo de culturas que eu conseguir. E a gente vê, né, que com um universo enorme, cheio de referências, a gente já no começo do livro vê que em Andrômeda os alunos são divididos em duas classes, né, os paladinos e os arqueiros, e que as suas atividades escolares são determinadas a partir dessa seleção. Mas o mais legal e até meio assustador sobre essa seleção é que ela é feita pelo dragão Cerator. E se colocando dentro da sua história, né, se colocando um pouco dentro da sua história. Você já parou para pensar de qual classe você seria? Tipo, qual arma você esperaria que o Cerator te concedesse? Eu queria muito que fosse um arco,
Eu queria muito mesmo, porque eu adoro os arqueiros. Eu sempre gostei de personagens arqueiros nos livros e no cinema, mas acabou que, quando eu fiz o meu teste, sim, porque tem um teste no meu site para saber qual a casa que você iria para Andrômeda, eu vi que eu iria claramente para os Paladinos, porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou uma pessoa muito criativa, uma pessoa muito também imperativa. Eu não consigo ficar parado, então os paladinos, eles têm essa característica de estarem sempre ali no ímpeto da batalha, né? Eles são pessoas mais de estar em ação do que os arqueiros. Os arqueiros, eles são mais estrategistas. E eu trouxe o Serator para fazer essa escolha justamente porque sempre que a gente vai passar por alguma escolha importante na nossa vida, ela se assemelha a uma criatura, a um monstro, e a gente pensa que isso, nossa, vai acabar comigo, eu não vou conseguir fazer essa escolha é extremamente difícil, é como se eu estivesse diante de um dragão e precisasse decidir alguma coisa, porque isso acaba sendo a realidade da gente, né? Na vida, dentro do capitalismo, a gente acaba tendo que tomar decisões muito rápido, a vida ela passa muito rápido, e o Serato, ele é essa representação, sabe? Essa representação da inexorabilidade da vida, das escolhas que a gente precisa fazer, mesmo a contragosto, mesmo tendo que enfrentar monstros para fazer a escolha certa. Isso é muito interessante, eu não tinha parado para pensar nessa analogia do Serato como uma escolha muito grande na vida, que realmente é o que acontece, né? E eu acho que uma das cenas mais icônicas nesse começo é quando o pobre Dimitri derruba a espada no chão, que eu ri muito. E eu queria até comentar, né, que o Dimitri é um ponto de fuga, de riso. Sempre quando as coisas estão ficando muito complicadas, ele vem e fala alguma coisa e você fica, então, moço. E, enfim, ele é muito legal, eu adoro esse personagem. Mas uma das partes, né, mais emocionantes do começo do livro, para mim, no caso, com certeza foi quando o Arthur e a Sophie entraram no refeitório e eles foram apresentados a um campo bem grande, iluminado por tochas e com o céu estrelado. E eu achei isso muito, muito incrível, porque eu consegui ver, sabe, aquele refeitório enorme com as pessoas sentadas na grama. E eu queria saber mais ou menos de onde tu tirou essa ideia de criar esse refeitório tão grande e que muda ao longo dos dias. Eu pensei em todas as. Primeiramente, na verdade, eu quero agradecer pelo carinho, pelo Dimitri. Eu também amo o Dimitri. Dimitri é um dos meus personagens favoritos, com certeza. O refeitório ele surgiu no começo como uma referência aos outros refeitórios. Eu fui pegar em outros livros, nossa, até como é que as pessoas representaram os refeitórios dessas escolas mágicas nesses outros livros. Em Percy Jackson você tem lá o acampamento acampamento semideus, meio monstro, meu Deus. Acampamento semideus, e lá no acampamento semideus eles têm um pavilhão de refeição, né, para eles fazerem as refeições e tudo mais. E lá em Harry Potter você tem aquele salão com as 4 mesas das casas, com as velas flutuando no teto, e aí eu pensei, nossa, eu preciso fazer algo também tão memorável quanto esses outros espaços, porque eles vão passar muito tempo ali, eles vão tem alguns diálogos importantes ali dentro, então o legal é que fosse um lugar assim mágico, um lugar mágico assim como toda Andrômeda, como toda Elórien. Então surgiu essa ideia de fazer com que o refeitório não fosse um lugar fixo, e sim um lugar que fosse mudando conforme os dias fossem passando, conforme as estações e tudo mais. E depois de um tempo, isso acabou servindo como um elemento da narrativa. Isso vai ser muito importante para a narrativa. Depois de um tempo eu percebi que realmente aquilo precisava acontecer, não é só um surto megalomaníaco de um autor de fantasia, mas uma necessidade real para a história. Até para eles conhecerem mais dos outros reinos, mesmo sem sair lá de dentro de Andrômeda, que é onde o primeiro e o segundo livro estão mais focados. Então, foi mais ou menos esse processo criativo do refeitório, que é esse lugar mágico que as pessoas gostam muito. Eu, particularmente, adoro escrever as cenas do refeitório, adoro imaginar aonde ele vai aparecer naquele dia. É muito divertido. Com certeza, eu consegui desenvolver assim, um lugar muito bom em Andrômeda. É muito difícil você não se
imaginar lá com os personagens. E a gente queria saber, né, te perguntar se você tem algum personagem, algum arco de desenvolvimento preferido, algum que você tenha gostado muito de desenvolver, sabe? Mais uma vez falando do Dmitri. O arco do Dmitri vai ser um arco muito interessante, muito interessante. O Dmitri, desde o primeiro livro, ele é esse personagem assombrado pelo estigma da casa dele, assombrado por escolhas que ele não fez, por consequências ancestrais, né, de batalhas já antigas que estão diretamente ligadas com a linhagem do Arthur. Então, desde o começo, a amizade dele com o Arthur é um ponto chave da história, é assim um ponto de resistência, porque ele está indo contra todas as regras sociais, todas as questões de hierarquia, tudo aquilo que impede ele de fazer aquela amizade com justamente o neto daquela pessoa que a casa dele abandonou, né, durante a batalha. Então, esse é um ponto interessante da história, e trabalhar com o Dmitri é, assim, muito legal mesmo. Eu gosto muito do arco dele, gosto muito das coisas que eu preparei para ele, embora tenha um pouco de pena do que vai acontecer, mas tudo aqui é aquela velha história, né? O ouro, ele tem que passar pelo fogo, né, para ser modelado, para ficar aquela coisa bonita e tudo mais. Então, é interessante que todos os personagens vão passar por esses momentos difíceis, por esses momentos de virada, para que eles possam se desenvolver enquanto seres humanos e também enquanto personagens inseridos naquela narrativa. Eu também gosto muito do arco do Arthur, porque é o protagonista, é aquela pessoa que vai passar por mais mudanças ali dentro, com certeza, mas ele tem muito ainda a surpreender a gente. Você falou sobre a Sophie e sobre como a construção dela não teve essa visão de uma leitura sensível, mas ela felizmente foi aceita muito bem pelos leitores. E eu queria saber como é que você vê essa questão da representatividade hoje em dia na literatura brasileira, porque a gente está tendo esse conhecimento, né? Jovens autores também estão tendo esse conhecimento sobre pessoas que fazem leituras sensíveis, né? E que acaba trazendo uma responsabilidade maior para a construção da história. Como eu já falei, é super interessante a gente trazer esse tipo de tema para os jovens leitores, para que eles possam já ir desenvolvendo esse senso crítico, né? Esse senso de humanidade, esse pensamento de empatia com as outras pessoas, porque a gente já vive num mundo tão cheio de ódio, e a gente, como autores de fantasia, principalmente para esses jovens, para essas crianças e adolescentes, a gente tem que se preocupar em fazer histórias diferentes do que a gente já teve, né? Porque a gente conhece muitas histórias que, por mais que elas sejam de fantasia, elas têm esse cunho patriarcal, são sociedades patriarcais, e o problema não é nem ser patriarcal dentro da literatura, a questão é você reforçar estereótipos e estigmas daqui de fora, ali dentro, sendo que você tem todo mundo para trabalhar e para passar mensagens positivas para os leitores. Eu simplesmente tenho problemas em ler livros que simplesmente jogam assim, as informações, jogam algumas situações ruins que a gente passa tanto na vida real quanto na ficção e não trabalham com isso. Eu não consigo. Por mais que eu jogue lá uma sociedade patriarcal, por mais que eu jogue uma sociedade como a nossa, cheia de preconceitos, cheia de problemas desse tipo, eu trabalho com aquilo dentro do contexto deles, assim como eu queria que fosse trabalhado aqui fora. Então, é extremamente importante a gente trazer representatividade para as pessoas nas nossas histórias. É importante a gente trazer esse tipo de assunto que não pode ser tratado só em casa. A gente tem que trazer também nos livros, a gente tem que fazer esses assuntos, esses debates, fazerem parte do dia a dia dessas pessoas. É interessante observar que a Jessie, ela é negra, ela é uma das melhores amigas do Arthur, e conforme a história vai avançando, ela vai tendo uma importância maior. No segundo livro, a Jessie ela é extremamente crucial para uma enorme tomada de decisão, e não só a gente tem a Jessie, mas a gente também tem o Nicholas, que não é, assim, uma pessoa padrão, né, nos nossos padrões estéticos aqui fora. A gente também tem outras pessoas que têm N formas, pessoas que são totalmente assim, elas são pessoas diversas, são pessoas plurais, porque acho que já chega de fantasia patriarcal, heteronormativa, branca. Acho que já está na hora da gente tentar trazer assim uma coisa nova.
a gente tentar trazer novos ares, né, uma nova cara para a fantasia. É muito interessante essa conversa sobre representatividade. A gente vê que hoje muitas pessoas, autores, diretores, tentam muito colocar essa representatividade em suas obras, porque é uma discussão que vem sendo muito apresentada nos dias de hoje, né? E é muito interessante ver isso num livro infanto-juvenil que, como a gente falou lá em cima, antes, isso vai influenciar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, eles vão perceber que não tem nada de errado e que eles vão se ver nos personagens. Isso eu acho que é uma das coisas mais incríveis. Você se vê num personagem muito legal que luta com uma arma ou com uma espada, um arco. Eu acho que isso é uma das partes mais incríveis da escrita. E pulando aqui de assunto, né? A gente viu em algumas entrevistas que você deu antes que você tinha que usar computadores de alguns amigos que passavam a escrita do papel, né, do caderno para o computador. E a gente queria saber, com a pandemia, quais foram as principais mudanças no seu processo de escrita? Se isso afetou o processo criativo, como é que foi essa mudança para ti? Agora que eu tenho o meu notebook, né, o meu computador pessoal, eu consigo digitar tudo, já passo tudo direto para o notebook. Eu não tenho esse retrabalho de escrever papel e depois passar para o computador, porque eu desenvolvi tendinite por causa dessa questão de estar sempre escrevendo à mão e tudo mais. Então, na pandemia, eu acabei consumindo muito mais conteúdo literário, muito mais conteúdo cultural ao todo, do que numa época normal. Então, com a pandemia, eu acabei finalizando o Castle High 2. Eu comecei a escrever Castle High 2 pouco antes da pandemia, mas quando a pandemia começou, eu consegui terminar. E já fiz 2 leituras do livro, já revisei ele 2 vezes, então ele agora já está pronto para ser mandado para a editora. E escrevi também outro livro, um livro de contos, que vai ser publicado pela Assembleia Legislativa daqui do Ceará, né? E também estou escrevendo outra fantasia. Então, foi um momento muito importante, assim, para mim, no meu processo criativo, porque eu parei, assim, tudo que eu estava fazendo e fui trabalhar, fui realmente escrever, me dedicar nessas novas horas adicionais, né? Nessas horas adicionais de trabalho, nessas horas adicionais em casa. Eu aproveitei realmente para poder escrever, para poder me dedicar bastante aos meus livros. É muito interessante, né, você ter falado que durante a pandemia conseguiu finalizar o Castle High 2. Acho que nós, leitores, ficamos muito felizes com essa informação. Mas eu queria saber se a pandemia atrasou outros projetos, sabe? Se você sente que poderia ter, não sei, feito alguma outra coisa, ou como tomou os rumos dessa quarentena. Com certeza, atrapalhou demais, principalmente questão de lançamento, também algumas questões de entrevista e tudo mais. Acabou que essa pandemia prejudicou bastante, assim como prejudicou outros setores, né? Mas o setor cultural, ele foi, assim, um dos mais prejudicados por causa da pandemia, e por causa disso acabou que eu não consegui fazer algumas entrevistas que estavam marcadas para outros estados, acabei também não conseguindo fazer um lançamento, já tinha até o local e tudo para poder fazer o lançamento, infelizmente a gente não conseguiu. Agora, com essa nova abertura, né, a gente espera conseguir fazer algo pequeno, com certeza, nada assim extravagante, nenhuma coisa assim grande assim para não lotar e também para não correr risco de ter infecção por causa do Covid. A gente está pensando em trazer o relançamento de Castle High num evento. Mas são coisas a serem conversadas, a gente tem que prestar atenção com relação à pandemia, com relação aos casos de Covid, mas a gente tem esses planos para finalmente conseguir trazer alguma coisa assim presencial, trazer alguma coisa física, para que as pessoas possam ter um contato, né, também com os livros, e eu também possa experimentar esse contato com os meus leitores, que até agora só aconteceu mesmo no meio virtual. Jonas, você tem cursado pedagogia, certo?
Eu comecei, na verdade, pedagogia, mas como eu estava morando no interior, estava morando lá em Icó. Como eu precisei voltar para Fortaleza, acabou que eu deixei a faculdade lá e agora eu vou começar enfermagem. Agora eu vou começar outra faculdade. Entendi. Você acha que existe assim, uma outra formação, algum curso que pode ajudar no ofício da escrita? Falar de escrita é tão plural, eu não consigo imaginar uma faculdade que te prepare para isso, sabe? Porque existem outros autores que nem sequer terminaram a faculdade, nem sequer chegaram a se formar, né? Então, eu acho que na questão da escrita é mais trabalho mesmo, é como qualquer outra habilidade. Você tem que ir escrevendo, você tem que ir praticando todos os dias, você tem que ir se desenvolvendo, procurando aprender mais sobre, com certeza, lendo livros técnicos, lendo outros autores, né? Mas eu acho que a parte mais importante que forma o escritor é a leitura. Porque o que eu não aprendo em um livro técnico, o que eu não aprendo numa faculdade, eu consigo aprender só observando a narrativa de um colega escritor, só observando como ele monta as frases dele, como ele consegue montar os diálogos dele. Não que a técnica não seja importante, mas a técnica está aí para a gente conhecer aquilo que a gente está fazendo, porque no final o que importa é o trabalho, o que importa é como a gente está escrevendo, o correr da história, né? O modo como a história está se desenvolvendo. Então, eu acho que nenhuma faculdade te prepara para isso, eu acho que não existe nenhum curso. Existem cursos que, sim, te ajudam a entender a tua escrita, te ajudam a compreender as técnicas narrativas, a entender como você consegue escrever um conto, a entender como é que se estrutura um romance, quais são os pontos de virada, a estrutura de 3 atos e etc. Mas, no final, o que me ajudou a conseguir escrever Castle High, o 1, não foi entender de técnica narrativa, foi ler, porque eu não tinha nenhum conhecimento técnico, eu só sabia escrever, realmente eu só sabia escrever, e eu escrevi. E no final, no resultado final, quando outros autores se debruçaram sobre o livro, eles conseguiram perceber a perfeita divisão da narrativa da estrutura de 3 atos. Eles conseguiram perceber os pontos de virada, os pontos de aperto, essas grandes mudanças no clímax e tudo mais, coisa que eu nem fazia ideia de que eu estava fazendo, mas que acabou acontecendo de forma muito subjetiva, muito inconsciente, mas porque eu costumava me abastecer de livros. Eu costumava me abastecer dessas histórias que eu gostava, dessas histórias que davam certo, eu me debruçava sobre elas para poder entender como é que aquela história consegue mexer tanto comigo, como é que aquela história conseguia mexer tanto com a minha cabeça a ponto de fazer eu pensar nela durante vários dias. Então, eu só tentei repetir isso com Castle High e acabou dando certo. Isso só mostra, mais uma vez, né, que a leitura ajuda nesse processo criativo mais do que qualquer coisa. E a gente queria saber, você como leitor, tem algum livro, assim, que tá te prendendo no momento, ou que, sei lá, explodiu o seu mundo? The Witcher, com certeza, com certeza. Eu estou simplesmente apaixonado pelo universo do autor. Eu não sei falar o nome do autor, então eu vou só me referir a ele como o autor. Eu estou simplesmente apaixonado pelo universo do autor, pela forma como ele se expressa, pela forma como ele constrói os personagens, e isso tem me ajudado bastante e me inspirado a escrever a minha high fantasy, né? A fantasia na qual eu estou trabalhando agora, que é uma fantasia mais adulta para um público assim diferente de Castle High. Mas, no momento, são os livros de The Witcher que estão me ajudando, estão me inspirando. E, Jonas, falando em livro novo agora, a gente viu que você comunicou nas suas redes sociais que tem aí um novo projeto de contos nordestinos, né, em parceria com a Assembleia Legislativa. E a gente queria saber o que é que a gente pode esperar dessas novas histórias, e o que é que vem aí. Influências deste autor de apenas 20 anos, porque ao longo da minha vida eu acabei indo para certos lugares, acabei conhecendo algumas pessoas, e essas pessoas foram me contando histórias, e essas histórias acabaram ganhando forma e ganhando vida nas linhas desse novo livro, desse livro de contos. É um livro que se passa aqui no Ceará, é um livro que se passa em lugares que eu visitei, lugares que eu costumava viajar, lugares que realmente me conquistaram quando eu era criança e também até hoje. Então,
esse livro vai falar sobre essas pessoas, sobre esses personagens e a relação delas com o cenário no qual a gente está inserido, né? Eu vou falar sobre praias, eu vou falar sobre o sertão, eu vou falar sobre serra e o modo como esses lugares interferem na vida desses personagens, e, claro, né, numa grande metáfora, mas trazendo algumas lições, algumas reflexões sobre a vida no interior e sobre a vida aqui no Nordeste. Jonas, falando realmente do seu novo livro, né, dos contos, das histórias de contos aqui que se passam no Ceará, você tem vontade de escrever mais sobre Fortaleza, sobre o nosso estado? Porque eu acho que isso é uma coisa que conta muito na nossa leitura, na experiência como leitor. É muito diferente você pegar um livro de um personagem que está em Nova York ou em Londres e pegar um livro que a pessoa está aqui andando na Praça do Ferreira. Você tem intenção de continuar escrevendo, não só contos, mas histórias que se passem aqui no nosso estado e na nossa cidade? Eu quero. Na verdade, eu quero muito, mas eu tenho uma dificuldade para falar sobre a vida real, sobre o que eu estou vendo, sabe? Eu consigo falar muito mais sobre mundos inventados, os mundos da minha cabeça, do que desses lugares onde eu visito, esses lugares que eu estou vivendo, né? Com esse livro agora, foi diferente, porque eram lugares, assim, que para mim eram lugares mágicos. Lá no ICOL, por exemplo, existe um lugar lá que me inspirou a criar os Campos Dourados de Meridian. Então, esses lugares com essa aura mais mágica, com essa aura mais mística, eles conseguem chamar mais a minha atenção. Mas isso não descarta a possibilidade de escrever sobre Fortaleza, sobre essas cidades daqui do interior novamente. Até porque a experiência com esse livro de agora foi super legal e me mostrou que, de fato, eu consigo fazer isso, por mais que eu prefira falar sobre mundos inventados e tudo mais. É possível falar sobre Fortaleza, é possível falar sobre esses lugares que eu estou vendo, nos quais eu estou vivendo. Eu acho que seria uma experiência muito legal. E, Jonas, uma dúvida também que surgiu é se você teria a intenção, ou não sei se a gente poderia esperar que realmente essas imagens do nosso estado, né, da nossa vivência, aparecessem também nos seus livros de fantasia, digamos. A gente pode esperar Arthur escritos comendo um cuscuz com ovo, alguma coisa assim? Ah, com certeza, com certeza. No segundo livro, eu trouxe muito mais referências a pratos típicos daqui do sertão, a pratos típicos daqui do Ceará, e também a árvores típicas daqui. Então, podem esperar muitas referências à nossa cultura, não só em questão de é, comida, de cenário, mas também de atitudes, de modos de falar e tudo mais. Existe até uma brincadeira que eu tinha citado no primeiro livro, que eu descobri depois que ela era uma brincadeira daqui do Ceará, que as pessoas daqui do Ceará costumavam se referir a ela daquela forma. E aí as pessoas lá do Sudeste, quando foram ler, me mandaram mensagem perguntando: nossa, Jonas, o que é isso daqui? O que é essa brincadeira? Sobre o que é? Aí foi muito legal explicar. Então, podem esperar mais referências à nossa cultura, porque eu acho que essa que é a graça de Elorin, essa que é a graça de Castle High. Assim como o autor de The Witcher fez, ele trouxe várias mitologias para dentro dos livros dele, justamente para gerar essa identificação com os diferentes povos, com os povos tanto lá do hemisfério norte quanto daqui do hemisfério sul. Então, eu quero trazer também essa identificação, sabe, para que uma pessoa lá do sul leia o livro e fale: nossa, isso daqui, eu já bebi isso daqui é uma bebida daqui, e uma pessoa daqui do Nordeste e lá do Norte, olha, nossa, mas eu comi isso daqui é um prato típico da nossa região. Então, acho que é uma tarefa super legal, é super divertido trazer essas referências, e eu vou trazer elas com muito prazer. Nossa, seria incrível demais. Eu queria perguntar se você já se inspirou em algum autor nacional que tenha feito isso também, se é uma coisa que você viu e sentiu a necessidade de trazer isso para sua obra, sabe? Tem o Vitor Martins, que eu gosto muito, mas tem um autor de fantasia, ele é um autor indie, né? Um autor independente, o Arthur Malvavisco. Eu acho que é esse o sobrenome dele. É,
eu sou simplesmente fã desse cara, eu sou simplesmente fã dele, e quando eu li os livros dele trazem muita representatividade LGBTQIA+, e a gente percebe também que ele traz, assim, alguns elementos daqui do Brasil e coloca ali dentro da narrativa dele, além de mostrar um domínio excepcional da cultura, do universo que ele criou, e também da cultura do nosso próprio universo, né, com alguns detalhes sobre armaduras, heráldica e esse tipo de coisa, e é um cara que eu me inspiro demais, demais, então essas são as minhas duas referências, e também são dois autores LGBTQIA+, então é super interessante para mim trazer mais sobre esses temas, falar mais sobre isso da mesma forma que eles, porque é aonde eu estou, né? Então, eu tenho todo o direito de ocupar esse lugar e de trazer essa representatividade tão necessária, falar desses assuntos tão legais e tão necessários nas minhas obras. Falando em representatividade LGBTQIA+, que é uma coisa também muito importante de se ver na literatura nacional hoje, nós gostaríamos de saber se a gente pode esperar isso, não só nos livros de fantasia, mas também nas suas próximas obras, sabe? Com certeza, com certeza. Em Castle High, eu não cheguei a falar sobre isso abertamente agora, porque eu quero que as pessoas não cheguem para Castle High sexualizando aquelas crianças, sabe? Tanto é que eu não falo em nenhum momento que, nossa, o Arthur gosta da Sophie, o Arthur gosta da Aurora, porque eu acho que quando as pessoas tomam esse tipo de atitude com crianças de 12 anos, é um pouco preocupante. E eu quero que eles vão crescendo, que eles descubram esses desejos deles, né? Que eles descubram essas vontades neles de uma forma muito natural. E por isso que eu não cheguei a divulgar a Castle High falando, nossa, gente, é uma fantasia LGBTQIA+, então podem ler, que vai ter muito, assim, pink money para vocês, vai ter muito, vai ter esse tipo de coisa, sabe? E aí, eu não queria fazer isso, queerbaiting, eu tava atrás dessa palavra, queerbaiting. Não vai ter isso. Então, tudo em Castle High vai ser uma coisa muito natural. Castle High é uma fantasia com representatividade, sim. A partir do segundo, terceiro livro, a gente vai começar a entender mais sobre as dinâmicas daquele lugar, a gente vai começar a entender mais sobre as dinâmicas internas dos personagens. E nessa minha fantasia de agora, nessa High Fantasy, ela é completamente diferente, porque ela foi muito inspirada na cultura grega, na polis grega. Então, a gente não vai ver tanto assim essa preocupação com a heteronormatividade, essa preocupação com essa coisa de, nossa, um homem ele não pode ter em absoluto um relacionamento homoafetivo, porque Deus não deixa, porque essa é uma coisa mais ocidental, né? Essa é uma coisa mais do cristianismo. Então, nessa minha fantasia, é tudo assim, tudo mais liberal, todo mundo solto, então tá sendo muito legal trabalhar nela, muito legal mesmo. E eu vou tentar trazer sempre isso nos meus livros. Eu nunca vou chegar e jogar só, nossa, peguem todos esses casais héteros, peguem todas essas pessoas, assim, completamente padrões e abasteçam aí o desejo de vocês. Não, gente, eu não vou fazer isso. Eu vou sempre trazer esse tipo de discussão, vou sempre trazer esses temas, porque é uma coisa com a qual eu vivo, então não tem por que eu fechar os olhos e simplesmente escrever como se estivesse vivendo ainda no século XX, como se estivesse vivendo em plena Segunda Guerra Mundial e precisasse escrever coisas assim sobre cristianismo, sobre esse tipo de coisa, para poder agradar aos leitores daqui do Ocidente. Jonas, para encerrar, a gente quer saber quais são os seus objetivos como escritor. Tem alguma realização que você busca alcançar, fora essas conquistas que você já obteve? Eu quero muito ser traduzido, eu quero muito que meus livros cheguem em outros países. Ao que tudo indica, né, a gente está caminhando para esse tipo de coisa acontecer, a gente está caminhando para esses projetos mais avançados, também projetos com livros mais inclusivos, né, audiobooks para as pessoas que são como a Sophie, e outras formas de inclusão. O meu principal objetivo de autor no momento é conseguir essa tradução, conseguir que essa raiz chegue aos outros países.
o que eu queria antes, eu já consegui, né? Que foi ser publicado, foi ter meu livro lido pelas pessoas e ter crianças lendo meus livros, gostando, desenhando os personagens e tudo mais, trabalhando em sala de aula. Então, o meu objetivo agora é esse, de levar o livro para outros países, né? Levar essa cultura brasileira para esses outros lugares, né? Para esses lugares mais longínquos. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com o Jonas Aquino. Jonas, eu queria agradecer muito a você por ter participado, foi muito bom, você não tem noção de quão gostoso foi esse bate-papo, ouvir essas suas histórias, um autor da nossa terrinha aqui de comedorzinho de rapadura e cuscuz, né? Também queria agradecer as nossas entrevistadoras, a Isis e a Lara, e lembrar da participação aqui nos nossos bastidores do João Vitor Umbelino e da Beatriz Teixeira na roteirização e na edição Victor Veras, tá? Então, gente, é isso. Até a próxima e tchau, tchau.